Nós estamos na Isa Mais. Ao meu lado está o proprietário Sandoval, ele que vai bater um papo com a gente para falar de um tema bastante pertinente, principalmente nos últimos tempos: automedicação. Sandoval, para a gente começar esse bate-papo, esclarece para a gente o que é automedicação. Bem, automedicação, o que significa? É o ato da pessoa tomar um medicamento sem uma indicação médica ou de um profissional de saúde prescritor. Então, o fato de você tomar uma medicação indicada por amigo, parente, conhecido, isso aí se torna o ato de se automedicar. Em tempos de pandemia, essa situação de automedicação se agravou, Sandoval? Com certeza, Leandro. No momento de pandemia, a automedicação cresceu muito. Porque a dificuldade das pessoas terem acesso ao médico, atendimento se restringiu muito por causa do Covid. Então, o índice de automedicação cresceu muito agora na pandemia. Quantas pessoas não chegou, começou a sentir alguns sintomas de dor, febre, gripe, e aí começou a se automedicar, indo na farmácia, comprando por conta própria medicação e sem saber os riscos que iria cometer após tomar aquela medicação. Você é farmacêutico. Responde pra gente quais riscos a pessoa que se automedica pode estar oferecendo ao próprio corpo. Bem, Leandro, depende. Existem vários riscos, porque todo medicamento é uma droga. O que vai diferenciar é a dose. Vocês podem ter desde uma lesão renal, pode ter uma insuficiência hepática, pode causar resistência ao medicamento, no caso dos antimicrobianos, os antibióticos e entre outros. Você pode também ter interação medicamentosa, porque existem medicamentos que não pode ser usado associado a outro medicamento e infinitas reações que podem acontecer na automedicação. As pessoas de um pouco de idade a mais têm dois costumes: vermífugo e vitaminas. Muitas das vezes acabam administrando esses medicamentos sem procurar médico nenhum. E aí? Grande risco. Realmente, de primeiro o pessoal ia na farmácia comprar medicamento, pedir um remédio para verme e tinha que tomar a vitamina depois de tomar o medicamento de verme, sem fazer um exame, sem nada. As pessoas faziam, ainda tem essa cultura hoje em dia. Aí tem gente que fala assim: vou tomar um medicamento de verme, não vou fazer um exame de fezes, porque eu tomo o medicamento para verme e aí pronto. Mas você vai tomar um medicamento sem saber se realmente você tem aquele verme ou se não tem. Outra coisa, a vitamina. Aí você vai na farmácia, compra tal vitamina. Existe vitamina no organismo que existe uma dosagem tóxica. Exemplo, vitamina D. Ela existe um valor mínimo e um valor máximo que tem que estar no organismo. Se tiver pouco, deficiência. Se tiver demais, pode ter intoxicação. Vitamina C é outra. E entre outros tipos de vitamina. Então, eu estou tomando a vitamina aleatoriamente. Tem gente que começa a tomar vitamina hoje, tomando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não para nunca de tomar vitamina. Principalmente quem faz muita atividade física ou quer um melhor desempenho, visto que existe um período de tempo para aquele tratamento. Não pode ser de mais e nem de menos, senão você não vai chegar o efeito desejado ou vai ocasionar alguma reação futura no indivíduo. Quando a pessoa faz a automedicação, o resultado de um exame pode acabar sendo impactado? Com certeza pode ser impactado. É por isso que ao fazer os exames, nós sempre perguntamos na ficha de entrevista o tipo de medicamento que está usando. Porque, dependendo do tipo de exame, pode acontecer uma reação, uma alteração no resultado do seu exame, tanto para mais quanto para menos. Exemplo, tem pessoas que costumam tomar Tilenol, paracetamol. Se você toma um paracetamol em excesso ou numa dose correta, que diz que você pode ter tomar por dia, você pode ter uma alteração na função hepática, porque é um medicamento muito hepatotóxico. E o paracetamol pode até desenvolver uma hepatite medicamentosa. Eu já tive paciente aqui que inclusive veio fazer exame comigo que desenvolveu hepatite medicamentosa devido ao uso constante de paracetamol. Nos últimos dias, Sandoval, a gente acompanhou em rede nacional o sofrimento da cantora Paulinha, que foi atribuído inicialmente a chás. Suspeita-se que ela pode ter consumido algum tipo de chá emagrecedor e acabou tendo problema de saúde. Não há confirmação em relação a isso. É uma decisão também perigosa?
Bem, Leandro, tudo que nós utilizamos em excesso é perigoso. Por isso que você deve sempre tomar uma medicação, mesmo que seja um produto natural ou fitoterápico, sob a orientação de um profissional de saúde, seja ele um médico ou um farmacêutico, um profissional de saúde que esteja habilitado a prescrever e saber as doses. Relacionado a essa cantora que faleceu há pouco tempo, segundo a imprensa, disse que foi devido a um chá, não sei qual foi o chá que ela tomou, mas sabendo que existem alguns medicamentos, alguns chás que são tanto hepatotóxicos como pode também alterar a função renal do paciente. E tem muitas pessoas por aí que começam a tomar medicamento aleatoriamente. Eu já vi falar de casos de pessoas que tomam medicamentos para diabetes e ele não sendo diabético apenas para emagrecer, quanto também toma medicamento antihipertensivo, mesmo não tendo problema de pressão, para emagrecer. E sendo que esses medicamentos, alguns desse tipo antihipertensivo, se você tomar, ele vai fazer uma alteração na sua função renal. Você vai alterar inclusive o seu exame de potássio ou de algum outro eletrólito que você for dosar. Então, a automedicação é totalmente perigoso. Pessoas que consomem, por exemplo, medicamentos para diabetes, colesterol, medicamentos para hipertensão, esses medicamentos eles têm horário e têm uma quantidade específica para se tomar. Supondo que você cometa a superdosagem ou uma dosagem mínima, isso influencia também no resultado de exames? O que você poderia dizer para as pessoas, por exemplo, que usa esses medicamentos e que, por exemplo, anterior a um exame pode ficar sem tomar ou pode achar que, não, eu vou fazer exame de diabetes e aí vou tomar um comprimido a mais para poder o resultado dar dentro dos limites. Tem esse risco? Bem, quando o médico solicita um exame, a exemplo, paciente que tem diabetes, que ele usa algum anti-hiperglicemiante, no caso, para evitar o aumento da glicemia, ele quer saber no exame se aquele medicamento está fazendo o efeito. Então, se o paciente tem toma o medicamento naquele horário, tipo 7 da manhã, mas eu vou fazer o exame e não vou tomar no dia, está errado. Você vem um pouquinho antes para o laboratório, faça o seu exame, porque quando você toma o medicamento, ele tem um tempo de meia-vida que está agindo no organismo. É tanto que tem medicamentos que deve ser usado de 8 em 8 horas, outros de 12 em 12 horas, outros de 6 em 6 horas, porque naquele período de tempo ali, ele está chegando ao tempo de meia-vida e aí é aquele período está fazendo um efeito. Se você não toma o medicamento naquele horário correto e vai fazer o exame, vai dar uma alteração no seu resultado que às vezes o médico pode pensar que o medicamento não esteja fazendo efeito, se você está tomando a dose mínima, ou que está fazendo um efeito demais e está baixando demais o seu valor do seu exame. Então, o medicamento você tem que tomar no horário certo, na dose correta. Tem pessoas que eu vi relatos, estou tomando tal medicamento, eu vou aumentar um pouquinho a dose para poder fazer um efeito. Está errado. Você não deve fazer nada sem a orientação do seu médico ou de um profissional de saúde, um prescritor. A palavra ivermectina, ela dominou o noticiário. E toda vez que ivermectina era citada ou que se aparecia uma nova pesquisa, as pessoas começavam a atribuir a ivermectina como a cura da Covid-19. Depois apareceram estudos que dizem que não tinha eficácia, etc. e tal. Ainda continua sendo usada. Mas conta pra gente os riscos do uso da ivermectina, não só dela, mas também de outros medicamentos que as pessoas associaram como solução para a Covid-19. Bem, como eu já falei, todo medicamento deve ser usado de acordo com a orientação médica. Realmente, nesse período do Covid, todo mundo quis tomar ivermectina, azitromicina, a cloroquina, foi tanto que surgiu uma medida provisória aonde só podia ser vendido com retenção de receita, que for o correto, porque as pessoas estavam tomando aleatoriamente. A ivermectina, se você toma uma dose muito grande, pode ter problema também de função hepática, algum problema no seu fígado. Outra coisa, o pessoal está associando muito a azitromicina, pode ocasionar um risco da resistência antibacteriana. Ou seja, porque é um antibiótico. É um antibiótico. Todo antibiótico existe a dose correta, tempo de dias correto para ser tomado. De primeiro, eu me lembro quando era criança, o pessoal na farmácia, inclusive meu pai, comprava a meracilina, quebrava um pedaço, esmagava ela no copo, dava para a gente beber. Totalmente errado. Porque, inclusive, Leandro, cada medicamento tem um local de ação para fazer efeito. Não sei se você já percebeu, existe medicamento em cápsula
comprimido ou drágeas, é porque cada medicamento daquele vai agir em um local do corpo. Um pode ser no estômago ou pode ser no intestino. Por isso que tem essa diferença. Então, se você tem um medicamento, outro risco da automedicação, eu conheço pessoas que compram a cápsula de antibiótico, dissolvem no copo. Está errado. Aquele medicamento não vai ter o efeito desejado, porque uma cápsula ela é feita para não ser digerida nem no intestino, nem no estômago, e sim no intestino. E a pessoa vai tomar ela na forma líquida, vai ser absorvida, neutralizada toda no estômago, devido à acidez do estômago. E voltando ao assunto, realmente, no período da pandemia, foi muita a procura por ivermectina. E teve algumas pessoas que tiveram muitas reações, tanto a cloroquina, também como o uso do antibiótico, entre outros. O paciente, como é usado no termo médico, que esteja com suspeita de alguma enfermidade ou que deseja fazer uma bateria de exames, algo do tipo, quais os passos que ele deve percorrer para conseguir um diagnóstico ou para tirar algum tipo de dúvida? Leandro, o correto é procurar um médico sempre. Na verdade, as pessoas pensam que você ir para o médico só quando está doente. Não, você tem que ir para prevenir a doença. Porque quando a doença se instala, é mais difícil a cura. E quando vem a prevenção, melhor. Já tive casos de pacientes que aleatoriamente veio fazer um exame e quero fazer só um exame. Quando chegou lá no resultado, viu que tinha um comprometimento e quando foi se descobrir, estava em fase inicial de uma doença. Então, foi na fase inicial, tratou a doença, beleza. Mas se você deixa tardiamente ou só quando começar a sentir os sintomas da doença e procurar fazer um exame, quando procura, que a maioria das vezes acaba não procurando, começa a tomar um medicamento, vai na farmácia, compra e alivia os sintomas da doença e não a doença, que tem pessoas que confundem muito. Pensam, por exemplo, que febre é doença. Febre não é doença. Febre é um sintoma que tem alguma coisa errada no seu organismo. Dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, vou ali tomar analgésico. Pensa que a dor de cabeça é apenas a doença, mas não é. A dor de cabeça é um sintoma que tem uma coisa ocorrendo ali de errado. Pode ser uma enxaqueca, pode ser uma crise de sinusite, como pode ser até um tumor, qualquer outra coisa. Pode ser N coisas que fazem ocasionar aquela dor de cabeça. Então, o problema da população é esse. Procura o médico só quando está doente e não para prevenir a doença. E ocorrer muita automedicação, que é totalmente errado se automedicar. A Isamar está à disposição da população mutuipense. Quais tipos de especialidades médicas pode se encontrar aqui e exames laboratoriais de todos os tipos? Bem, as especialidades médicas que nós trabalhamos com ginecologia, que é com a doutora Patrícia, a área de reumatologia, temos ortopedista, ultrassonografia, clínica médica, médico nefrologista, que é médico de rim. Então, nós temos essas especialidades e os exames laboratórios, nós fazemos todos os exames laboratórios, de A a Z, todos específicos. E nossos exames laboratórios, nós temos a facilidade de entregar até no mesmo dia o resultado. Se precisar de um exame, nós entregamos até no mesmo dia. Alguns exames não tem como, mas a maioria dos que são feitos aqui na nossa sede, sim, podemos entregar no mesmo dia. O que acaba sendo um grande diferencial da Isamar. Não, com certeza. Nós trabalhamos no máximo de urgência. Porque quando você faz um exame, você não quer esperar 8, 10, 15 dias para chegar um resultado. Se você está doente, você quer o resultado rápido. Então, nós trabalhamos em cima disso. Quanto mais rápido entrega o resultado ao paciente, para ele chegar no seu médico e chegar à conclusão clínica do seu diagnóstico, melhor. Então, nós aqui no Isamar, eu hoje em dia preconizo para entregar o resultado em até no mínimo 1 hora de relógio, dependendo do tipo de exame. Sandoval, obrigado pelos seus esclarecimentos. Espero que a gente possa seguir batendo papo aí nas próximas semanas. A gente, quem sabe, fazer esse encontro semanal para a gente cada semana falar de um tema, porque vai tirar muitas dúvidas da comunidade. Estarei aqui à disposição de vocês aí no Mídia Bahia, quando precisar qualquer coisa, e vamos marcar aí para frente.